Boa noite a todos. Para mim é sempre um grande prazer poder vir até Planalto. Agora as estradas estão até melhores, né? Melhorou bastante, ainda alguns trechos em reforma. A gente sempre consegue se planejar e eu agradeço de antemão a disponibilidade de todos por alterarem os seus compromissos, que são super coordenados para as quartas-feiras, para mudar para a quinta, então fico feliz. Eu sempre gosto de conversar sobre o Espiritismo de uma maneira como se estivéssemos assim entre amigos, num grupo de estudos, então eu gosto de ficar sentado, aqui é um grupo pequeno, então fiquem à vontade, sintam-se à vontade, se quiserem às vezes abrir um pouquinho aí para conseguir enxergar melhor, né? Nós estamos entre amigos. A ideia do nosso encontro hoje, da nossa conversa, seria apresentar a vocês alguns aspectos de algo que nós viemos estudando há algum tempo, especialmente uma das questões do Livro dos Espíritos, né, que é a questão sobre o conhecer-se a si mesmo, à luz daquilo que Allan Kardec trabalha sobre o tema e que mais precisamente o Espírito Joana de Ângeles então amplia o entendimento sobre o conhecimento de si mesmo, né? O Espírito Joana de Ângeles, para aqueles talvez que não estejam muito familiarizados com esse nome, é um espírito que no mundo espiritual se dedica intensamente à psicologia, ao estudo da psicologia, juntamente com o direcionamento de um grupo de espíritos responsáveis pelo aprimoramento da psicologia no planeta Terra, né? Ela trabalha frente a um grupo, uma equipe que prepara espíritos que vêm ao planeta Terra com o objetivo de trazer avanços no campo da ciência psicológica, né? Então é um espírito com um conhecimento incrível e que nos traz uma visão muito bonita e muito interessante sobre a psicologia, que nós vamos conversar um pouco melhor nessa noite, né? Eu falo que a gente faz um caminho longo aí de Cascavel até aqui, então a gente pode aproveitar o máximo possível, nós estamos disponíveis em relação ao tempo. Eu planejei mais ou menos 1 hora, talvez 1h10, se vocês acharem que é demais vocês me avisam, se vocês gostarem a gente pode ir também, não temos pressa, nossos compromissos são só às 7 horas da manhã, então a gente pode também, saindo com 2 horas daqui, a gente chega tranquilamente, né? Então, para que vocês possam ter uma ideia, a benfeitora Joana de Ângeles possui uma série de livros que nós intitulamos, né, aqueles que estudam, intitulam de a série psicológica, assim como a própria benfeitora chama, uma série de 16 livros que estão mostrados aí de maneira sequencial, desde o primeiro, Jesus e Atualidade, até o último deles, Psicologia da Gratidão. E são livros que, se a gente pegar e começar a ler, é uma literatura densa, é uma literatura, não sei se podemos dizer difícil, mas ela tem muitos termos técnicos, ela tem muitos termos da área psicológica, ela fala de ego, ela fala de self, ela fala de consciência, de inconsciente, ela fala de sombra, persona, ânima, ânimos, e a gente fica se perguntando, mas o que é tudo isso? O que são essas coisas, né? E o que isso tem a ver comigo, com a minha vida prática, com o meu dia a dia, com o relacionamento meu com as pessoas que convivem comigo, seja na minha família, onde eu trabalho. Então esse é o objetivo a que nós nos dedicamos nesse tempo e nós somos privilegiados, né? Porque temos um núcleo de 4 psicólogos extraordinários que compõem o núcleo de estudos de Joana de Ângeles. Um dos integrantes desse núcleo é o nosso querido Marlon Reikdal, que estará conosco, como foi anunciado. Então é uma oportunidade incrível que a gente tem de beber da fonte mesmo, né, esses conhecimentos, e o qual
contribui muito para com que a gente entenda cada vez mais essa série psicológica que é riquíssima de informações. E nós poderíamos dizer que esses 16 livros são escritos em relação a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Olha que louco isso, né? Então, tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão 919, que é sobre o conhecimento de si mesmo, e a benfeitora escreve 16 livros sobre aquela questão, né? E a gente deve começar entendendo esse questionamento de Kardec mesmo, né? No Livro dos Espíritos, na questão 919, Allan Kardec faz uma indagação muito interessante à espiritualidade. E ele pergunta assim, isso está lá na parte 3ª das Leis Morais, que é o capítulo 12º, né? Da perfeição moral, onde se trabalham as virtudes e os vícios. Então, didaticamente, perfeitamente enquadrada ali a questão. E a questão é qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Muito interessante essa questão. Afinal, quem de nós não quer melhorar nesta vida, no sentido de conquistar virtudes, no sentido de vencer deficiências, no sentido de melhorar a si mesmo, ser uma pessoa melhor, um cidadão ético, correto, consciente dos seus deveres, dos seus direitos, né? Mas o interessante é que essa pergunta, ela é profunda de detalhamentos. Porque, primeiro aspecto é que Allan Kardec não quer saber qualquer meio. Ele quer um meio prático, algo que eu possa aplicar na minha vida prática. Porque ele poderia ter perguntado qual meio teórico mais eficaz. Mas ele pergunta qual meio prático, algo que eu possa utilizar e ter resultados uma vez que eu aplique isso na minha vida. E ele também não quer qualquer meio prático, porque deve haver vários meios práticos, mas ele quer o mais eficaz. Então ele restringe. Não me venham com vários meios práticos, eu quero um e dentre esses o mais eficaz, para que a gente possa se melhorar nesta vida e mais resistir à atração do mal. Então, o questionamento é muito relevante. E a resposta é muito interessante, porque os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse. Então, a resposta já estava por aí. Talvez a gente não tinha olhos de ver, né? Não tinha ouvidos de ouvi-la, como Jesus dizia muito bem, relacionando-se com a nossa própria ignorância, né? Aquilo que é desconhecido, aquilo que eu não consigo compreender, que é ignorado, eu não tenho olhos de ver mesmo, né? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Esse é o meio prático mais eficaz, conhecer-se a si mesmo. E eles se referem a um sábio da antiguidade porque esse termo conhece-te a ti mesmo, ele é utilizado por Sócrates, né, na Grécia Antiga. Então, essa é a referência, um sábio da antiguidade, a referência é a Sócrates. Mas, na verdade, Sócrates também não é quem cria essa ideia de que é importante conhecer a si mesmo, né? Antes de Sócrates já se falava do autoconhecimento, historicamente já se tinha registros atribuídos aos 7 sábios da antiguidade, que registraram isso num templo, um templo dedicado a um deus, né, na cidade de Delfos, então o famoso templo de Delfos, na Grécia, onde estava escrito, né, conhece-te a ti mesmo, né, ou conhecereis a si mesmo, né, e outros aspectos que ali estavam inscritos. Mas Sócrates é quem, pela primeira vez, podemos dizer assim, aplica isso dentro de uma teoria, de um ensinamento. Por isso os espíritos se referem a ele como esse sábio da antiguidade. Então Allan Kardec já nos dá essa ideia de que conhecer-se a si mesmo é importante. É importante para eu evoluir, é importante para eu crescer, é importante para eu desenvolver virtudes,
e principalmente para eu domar as minhas tendências más e para eu resistir à atração do mal, né? Isso é muito relevante. E nós estamos habitando um mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, o mal está por toda parte, e aqueles que não conseguimos resistir a essa atração do mal, caímos em tentação, como diz a oração, né? Não nos deixeis cair em tentação, ajuda-nos a resistir a essa atração do mal, né? E o autoconhecimento nos auxilia nisso. A gente vai entender um pouquinho ao longo aí da nossa discussão porque é que o autoconhecimento nos ajuda nesses aspectos. Bom, mas a pergunta importante é como conhecer a si mesmo, né? Como é que eu faço esse processo, né? Então, o estudo, nós temos em Cascavel um estudo sobre o Conhece-te a Ti Mesmo, onde a gente procura abordar toda essa visão histórica, essa relação da benfeitora com a psicologia, os termos que ela utiliza. Então é um estudo amplo, longo. Em princípio a gente tinha uma ideia, depois isso vai sendo moldado conforme a gente vai conversando com mais pessoas, em especial os integrantes do núcleo, né, que nos oferecem modelos até para esse trabalho. Mas a ideia é que a gente tenha um curso introdutório às obras da benfeitora Joana de Ângelis. Então, seria um curso que a gente faria para entender a leitura dos livros, né? Então, esse curso já está indo para o seu segundo ano, finalizando o segundo ano, é um curso já um pouco mais avançado, em que a gente discute esses aspectos. Então, a minha ideia, nesse pequeno tempo, é trazer, assim, fazer uma revisão, uma abordagem, um passeio pelos conceitos principais que a benfeitora trabalha, qual é a visão psicológica de Joana de Ângelis para a criatura humana, né? Porque a psicologia ela tem vários olhares, existem várias linhas da psicologia, cada uma delas é um óculos, é uma lente que o terapeuta coloca para ler o paciente, para ler o comportamento humano, né? Assim como a medicina tem várias maneiras de entender o ser humano, a medicina extremamente materialista lê o ser humano como um aglomerado celular, um produto cerebral, algo extremamente mecânico, tecnicista. Então, se você está com uma dor do peito e o médico é extremamente materialista, ele vai te fazer um monte de exames, e vai fazer um eletrocardiograma, e vai fazer um monte de coisas. No final ele vai dizer para você, pois não tem uma origem física, está tudo bem com o seu corpo, então pode ficar tranquilo, está tudo bem. Mas na verdade a dor continua, persiste e talvez a origem não seja física mesmo, né? Então nós temos olhares para entender o ser humano e a benfeitora usou um olhar muito interessante que a gente vai discutir. Entendendo que a psicologia estuda a psique é alma, né? Alma é psique, psicologia é o estudo da alma, então é o estudo daquilo que compõe o ser humano na sua essência, mas não é a alma como a doutrina espírita entende, né? É a alma como a filosofia grega entendia, que é aquilo que movimenta o ser, o sopro da vida, aquilo que faz esse aglomerado de células se agitar e se mover, né? Então, o estudo da psicologia acadêmica é entender a alma humana, o seu comportamento, porque algumas pessoas respondem de um jeito a algumas coisas, outras de outro, porque alguns acontecimentos para algumas pessoas a torna depressiva, outros não, né? Enfim, o que molda o comportamento humano, isso é o estudo da psique, mas o Espiritismo também tem um objeto de estudo, que Allan Kardec define muito bem, que é o Espírito. O Espiritismo tem como objeto de estudo o Espírito imortal. E o Espírito imortal em dois momentos. Um momento em que ele se encontra no mundo espiritual, e Allan Kardec dá o nome de Espírito num momento errante para isso, mas também o Espírito no momento em que ele está no corpo físico, encarnado.
E aí Allan Kardec didaticamente define o momento em que o espírito está no corpo, utilizando-se do corpo por um período de alma. Então, a alma para o espiritismo é o espírito encarnado, né? Isso é definido em O Livro dos Espíritos. Então, se nós fizermos essa correlação, a gente começa a entender que o espiritismo estuda a alma também, né? Com uma visão muito maior do que a própria psicologia, porque a psicologia inicia o estudo do comportamento humano no nascimento. E o espiritismo, entendendo que esse ser humano é movido por um espírito que antecede ao corpo, que tem inúmeras existências anteriores a essa, e que traz consigo essas experiências, essas bagagens, que pode explicar, e explica muito dos comportamentos atuais, a visão se amplia de uma maneira muito interessante. Mas Kardec já entendia a importância do estudo da alma, como um espírito encarnado no corpo. Por isso, em 1857, Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, e um ano depois, em 1858, em janeiro, já no início do ano, ele lança uma revista, a famosa Revista Espírita. Não sei se vocês conhecem, né? E a Revista Espírita tem inúmeras edições, ela fica de 58 até, se eu não me engano, 69, eu acho. 69, se eu não me engano. Então é um período longo em que Kardec publica mensalmente artigos. É uma revista científica para se discutir assuntos dessa nova ciência que os espíritos haviam proposto, dessa nova revelação, a qual se denomina Espiritismo, né? Mas o interessante é que a Revista Espírita, ela tem um subtítulo, né? E se a gente for buscar lá essa Revista Espírita, ela está escrita assim embaixo, ó, Jornal de Estudos Psicológicos. Olha que interessante. Kardec, muito antes da psicologia existir como ciência, porque a psicologia surge como ciência no final do século XIX, né? No final do século XIX. E em 1857, muito antes ainda da psicologia se estabelecer, sair da filosofia e ser uma cadeira dentro da universidade de psicologia, Kardec já propunha a relevância do espiritismo para o entendimento do comportamento humano, né? E aí ele diz ainda, nessa introdução de janeiro, né, da Revista Espírita, na introdução ele diz assim: o nosso quadro, né, tudo aquilo que a gente vai discutir na Revista Espírita, compreende tudo quanto se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem, ou seja, tudo aquilo que é além da matéria, né? Além do físico, transfísico, além daquilo que eu mensuro somente como matéria, que é o próprio espírito, esse objeto de estudo da doutrina espírita. Estudá-la-emos, então, esse objeto, né, no seu estado presente, mas também no seu estado futuro. Pois estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem. Veja a visão de Allan Kardec em relação à psicologia. Pois que este, o homem encarnado, um dia participará do mundo dos espíritos, vai desencarnar e vai retornar ao mundo dos espíritos. Interessante porque quando Kardec pergunta aqueles fenômenos que ocorriam, né? E quando se começa a perceber que por trás daquilo há algo inteligente, e se faz a pergunta quem são, ou o que é, né? Que a resposta é: somos a alma dos homens que viviam na Terra. Homens no sentido amplo, homens, mulheres, né? Então, estabelecendo que, na verdade, o mundo espiritual nada mais é do que uma consequência depois que a gente deixa o mundo físico, né? Eis porque adicionamos ao título principal, Revista Espírita, o subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de dar a compreender toda a sua importância. Veja que ele deixa muito claro, já em 1858, que o Espiritismo
deveria entrar nesse aspecto da psicologia, que é o que se faz hoje, né? Esse é o objetivo e a proposta da benfeitora, é estudar a psicologia de uma maneira com uma visão ampliada em função de levar em consideração o espírito imortal. Se a gente for também para o Livro dos Espíritos, lá na conclusão a gente encontra uma referência. Kardec diz que trazem-nos esse conceito teórico, doutrinário, esse conjunto doutrinário, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas de psicologia, né? Está na conclusão do Livro dos Espíritos. Então, por que a benfeitora escreve tantos livros aprofundando uma temática do autoconhecimento, se a gente poderia pensar assim, bom, mas Kardec já abordou tudo isso, já fala de espírito, já fala do espírito encarnado, desencarnado, da relação com o mundo espiritual, do retorno, enfim, aborda todos esses aspectos que é o objeto de estudo, né? Então, qual é o objetivo de nós termos a série psicológica ou uma psicologia espírita, por exemplo? E aí a benfeitora deixa claro isso no livro Despertar do Espírito, é um exemplo que a gente trouxe, mas ela deixa isso claro ao longo da série, tem outras referências. E ela diz assim, o nosso interesse é estudarmos o Espiritismo, então a gente vai estudar Espiritismo, ninguém vai fazer um curso de psicologia, para isso existe a universidade, a academia, mas num enfoque psicológico, que é o enfoque do comportamento humano, de como eu me relaciono, de quem eu sou, por que eu ajo dessa maneira, por que essas coisas acontecem comigo, por que eu fico dessa maneira, enfim, é um enfoque psicológico. E em toda a humildade que é natural dos espíritos dessa envergadura, né, contribuindo, diz ela, com um grão de mostarda para a equação dos sofrimentos que aturdem e derrotam inumeráveis criaturas colhidas nas malhas dos testemunhos. A gente vê quantas pessoas sofrem sem sentido, sem entender por que sofrem, né? Deve ser muito triste você sofrer sem um aspecto filosófico, racional, lógico, que te dê explicações, que te conforte na sua dor, até porque a compreensão, o consolo, ela tem que passar pela razão, né? A gente tem que entender o processo e o Espiritismo nos explica isso por meio de toda a sua carga doutrinária, em especial os atributos da divindade, né? A gente sabe que nada nos acontece de maneira punitiva, errada. Deus não é punitivo, eu não estou aqui para pagar nada, nós estamos aqui para crescer, para aprender, somos filhos do Criador, mas aquilo está acontecendo comigo, então qual é a origem disso tudo? E o Espiritismo nos traz essas explicações, pela lei de causa e efeito, pela reencarnação, como nós estudamos, né, na ciência espírita. E aí ela diz que esses que são inumeráveis, ou que somos inumeráveis, sofremos porque não temos preparação moral ou espiritual para vencê-los, em função do seu autodesconhecimento. Então a gente não conhece quem é, a gente não sabe realmente quem somos, e nós vamos ver isso, e aí a gente sofre desnecessariamente, e aí a chance de eu não resistir ao mal é muito grande, e a chance de eu ter uma existência que eu evolua ou cresça muito pouco, conquiste, melhore muito pouco, vai se tornar muito grande se eu não me conheço, né? Correlacionar, portanto, os avanços na compreensão da psique humana com o Espiritismo é contributo para esse caminhar para o autoconhecimento, né? Ela retoma uma proposta de Kardec, quando ele diz que a ciência espírita vai estar a serviço da humanidade. Então, nós vamos ter psicologia e espiritismo, mas nós deveríamos ter pedagogia e espiritismo, nós deveríamos ter direito e espiritismo, nós deveríamos ter medicina e espiritismo. Já pensou que ricas discussões sobre o corpo humano e o ser humano, abordando-se o espírito imortal, abordando-se os valores que o espiritismo nos traz, e nós percebemos que isso já está acontecendo, né? A ciência nunca antes discutiu tanto espiritualidade,
espírito, algo além do corpo. A psicologia transpessoal tem uma força muito grande atualmente. A própria psicologia de Jung retoma com grande força em função desses avanços que aconteceram na própria ciência material, entendendo que o corpo físico é muito pouco para explicar algumas coisas que nos acontecem, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Bom, mas como é que eu faço esse autoconhecimento? Não adianta eu ficar parado num lugar e me perguntar: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Não é assim que a gente se conhece, não é dessa maneira. Então, se a gente estudar quem nós somos, o que nos compõe, quais as estruturas que existem dentro de mim, fica mais fácil de eu saber quem eu sou, né? Imagine que eu digo assim: olha, eu tenho um pitbull feroz e ele está nessa casa, mas eu não sei onde que ele fica e ele aparece a qualquer momento. Então, cuidado, quando ele aparecer, ele pode te morder, né? Quando a gente não se conhece, nós somos isso. Só que nós não temos um pitbull, nós temos vários pitbulls dentro de nós, que aparecem a qualquer momento e vão machucando as pessoas e às vezes a nós mesmos. Agora, se eu conheço esse pitbull, se eu sei quem ele é, né, eu coloco uma coleirinha nele, deixo essa coleirinha bem curtinha aqui perto de mim, a chance dele avançar em alguém é muito menor. De vez em quando eu dou uma alisadinha na cabeça dele para ele se comportar, mantenho ele sob controle, e aí a chance de eu conseguir controlar esse processo é maior por eu conhecer esse meu pitbull. Então, para a gente entender o que nós somos, o que nos compõe e toda essa diversidade que nós temos dentro de nós, que a psicologia faz tão bem na área acadêmica, nós vamos nos utilizar do conhecimento da psicologia acadêmica com um a mais, unindo o conhecimento do espiritismo. Então, aonde a ciência acadêmica para, porque ela não consegue explicar muitos aspectos em função de não contemplar o espírito imortal, o espiritismo avança e dá luz, traz ampliação do entendimento para a gente compreender aquilo sobre um aspecto muito maior, né? Um exemplo claro a gente poderia dizer assim: a pessoa vai se perguntar, mas por que o meu filho com síndrome de Down? Né? Aí o médico pode dizer assim: não, é porque existe uma probabilidade de tantos % de ter durante a fecundação e a formação do feto uma multiplicação a mais de um cromossomo, que é o 21, e aí você vai ter uma trissomia desse cromossomo e você caiu na estatística. Bem-vindo ao clube. Né? E aí seu filho tem síndrome de Down. Essa é a explicação material. Mas filosoficamente eu posso perguntar assim: mas por que eu? Por que o meu filho? Por que não o seu? Por que não você nas estatísticas? Né? E aí a ciência material ela fica impotente para explicar esses aspectos filosóficos que, se eu unir ao conhecimento doutrinário, de toda essa união de conceitos filosóficos que o Espiritismo nos traz, aí é mais fácil de entender. Há uma lógica, a gente começa entendendo os atributos da divindade, as leis divinas que regem esses fenômenos, e aquilo se torna mais fácil de eu engolir, né? E até se torna algo que não nos causa sofrimento, porque a gente digere aquilo racionalmente, né? Muito bem. Então a benfeitora vai dizer que não basta eu ficar me perguntando quem sou eu, que as coisas não vão ser assim, não vão precisar estudar. E ela vai dizer que esse trabalho não é simples. Inclusive ela diz que é um grande desafio se conhecer, né? Apesar de ser o meio prático mais eficaz, não é fácil, né? Não é tão simples se conhecer. Então ela diz que o grande desafio contemporâneo, da atualidade, para o homem, né, no sentido geral, homem, mulher, todos, humanidade, é o seu autodescobrimento, né? Mas não há palavras aí colocadas sem uma significação, sem um sentido. Então, se você buscar o que significa desafio,
No dicionário está assim: ato de instigar, ato de estimular alguém para que realize alguma coisa, só que normalmente além das suas competências ou habilidades. Então não é fácil. Desafio não é uma coisa fácil, porque você não tem tanta competência ou habilidade para fazer aquilo. Então você pode pedir para uma pessoa que não entende nada de engenharia: eu te desafio a construir uma ponte. É um grande desafio. Eu vou ter que me esforçar muito, eu vou ter que estudar um monte de coisas que eu não domino, que eu não sei, para conseguir executar aquela tarefa. Essa é a proposta. Então nós vamos ter que buscar alguns conhecimentos que existem aí para com que a gente consiga esse objetivo. E aí uma outra definição é ocasião ou grande obstáculo que deve ser ultrapassado, né? Nós vamos ter que vencer isso de alguma maneira. Agora, por que é importante se conhecer? Nós vimos que Kardec nos responde isso. Aliás, indaga a espiritualidade que nos responde. Eles dizem que se conhecer é importante porque é um meio prático, eficaz para se evoluir e para resistir ao mal. Então vamos pensar que se eu conheço muito do que há em mim, é mais fácil de eu manter essas coisas sob controle. Muito mais fácil. Se eu conheço que eu sou uma pessoa egoísta, é mais fácil de eu trabalhar o meu egoísmo. Porque é muito difícil eu trabalhar o egoísmo se eu achar que eu não sou egoísta. Assim como é muito difícil para quem é dependente de álcool, quem é alcoolista, se tratar da dependência se não assumir que é dependente, né? Então a pessoa vai dizer assim: não, eu bebo, mas eu controlo o processo, eu paro quando eu quero, eu consigo. Mas enquanto ela não admitir que ela é viciada, que ela é dependente, que ela precisa de auxílio, não há como se fazer esse processo. Então a gente vai dizer que, e às vezes a nossa família nos avisa dessas nossas imperfeições, né? Às vezes as pessoas que mais nos amam nos dizem algumas verdades, e aí quando a gente não quer admitir que a gente é aquilo, a gente ainda fica magoado, né? Não, isso está falando, mas é inveja, né? A gente sai pela tangente. Então, enquanto eu não olhar para essas estruturas que me compõem, que estão dentro de mim, identificar que eu sou assim, que isso está em mim, eu não consigo progredir. É o pitbull que aparece e avança e destrói, e eu não tenho controle sobre ele. Então, o autoconhecimento é importante porque, primeiro, eu só posso modificar aquilo que eu identifico em mim, né? Então, eu posso dizer assim: Wagner, você tem que modificar, tentar manter mais em controle essa sua vaidade. E aí eu digo assim: mas quem diz que eu sou vaidoso? Não sou vaidoso. Então, eu não consigo melhorar algo que eu nem sequer identifico em mim. E nós vamos ver onde está isso em nós. Essa é a grande contribuição do conhecimento da psicologia. Bom, se eu identifico, se eu vou conhecendo que há coisas em mim que eu não sabia que havia, então eu posso agora administrar melhor essas coisas. Então, naturalmente, eu administro melhor os meus comportamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas características. Eu começo a identificar as deficiências, mantê-las sob controle e posso ir aprimorando isso ao longo da existência. E aquela impaciência que eu tenho, quando eu desencarnar, ela já está muito melhor controlada do que quando eu tinha lá meus 15 anos, meus 20 anos. Então é um processo de uma existência inteira que se transporta para outra existência e para outra, numa viagem reencarnatória em que cada experiência eu vou conquistando coisas, levando e incorporando para a próxima e a cada momento crescendo em direção a Deus, né? Tendo como norte, uma referência de quem já fez todo esse processo, o Cristo, que é esse Espírito que já fez todo esse processo evolutivo reencarnatório, né? Que não é diferente de nós, que foi criado igualzinho nós, simples, ignorante, que teve que conquistar paciência, que teve que desenvolver amor, como qualquer um de nós, porque não há exceções à regra perante as leis divinas. Caso contrário, Deus tem preferências.
e Deus é absolutamente imparcial, porque ama todos da mesma maneira, né? O que nos faz pensar que é impossível Deus criar pessoas privilegiadas, né? Criar anjos, criar santos. Não há essa possibilidade. Assim como não há possibilidade de Deus criar crianças com dons, né? Então, aquela criança que desde pequenininha dedilha o piano maravilhosamente bem, que o pai, às vezes ignorante nos processos espirituais, diz assim, mas meu filho tem um dom maravilhoso, nasceu com esse dom, ou desde pequenininho ele vai muito bem em matemática e sabe muito bem esses conceitos da matemática, e os pais dizem, mas meu filho tem um dom para matemática, e o dom é uma preferência, né? É como se na hora de nascer, Deus dissesse assim, quem está desse lado vai receber o poder de saber mais matemática. Agora, quem está desse lado, Wagner está ali, vai ter dificuldade com matemática. Então, é uma preferência, isso não existe. Então, a gente sabe que isso são conquistas desse próprio espírito em existências anteriores que desenvolveu essa área do conhecimento e hoje exterioriza isso com facilidade, porque são conquistas do espírito que se leva de uma existência a outra, né? Por aí a gente pode já mais ou menos fazer um autoconhecimento, né? O que será que eu andei adquirindo de conquistas? Que áreas do conhecimento eu me dediquei mais? Eu, por exemplo, tenho uma facilidade maior para a área biológica, mas se me colocar na área exata, Jesus amado, não sei nada. Então, talvez por algumas existências eu tenha desenvolvido mais esse aspecto, mas como nós temos que crescer em tudo, em outras existências eu vou ter que migrar um pouquinho aqui para essa área exata e aprender um pouquinho de engenharia, de matemática, de física, porque nós temos que ser plenos em todas as áreas do conhecimento, né? E também reconhecer não só as deficiências, mas aquilo que há de bom em nós. Nós somos criados por Deus, temos em nós, em latência, todas as virtudes, as possibilidades, basta que possamos desenvolvê-las. Então a gente vai também, nesse processo de autoconhecimento, reconhecendo essas potencialidades e podendo despertá-las de uma maneira mais efetiva. Beleza? Muito bem, então essa primeira parte era para que a gente pudesse entender um pouquinho a importância desse assunto e a relevância de a benfeitora trabalhar tudo isso em 16 livros, né? Mas de uma maneira mais prática, a gente vai focar então no que é essa psicologia espírita de Joana de Ângeles, né? Essa psicologia que estuda o ser, que estuda os componentes, esses pitbulls todos que nós temos, mas também pensando na perspectiva do espírito imortal. E um primeiro aspecto que é fundamental nós compreendermos é consciência, né? E o que é a consciência? Então há uma definição interessante para isso. A consciência vem do latim, que significa estar ciente, né? Então consciência corresponde a tudo o que eu penso, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu percebo e apreendo de maneira consciente, ou seja, eu estou ciente de tudo aquilo que está acontecendo, que eu estou sentindo, percebendo, e sendo capaz, então, de compreender esse processo, tudo o que está ocorrendo, de entender, de assimilar isso, né? De raciocinar, racionalizar, interpretar, não só sobre mim, mas também sobre os outros, sobre o ambiente. Enfim, consciência é estar ciente das coisas. É a percepção imediata do sujeito daquilo que se passa dentro ou fora dele. Então, nesse momento, nós temos consciência do lugar que nós estamos, nós temos consciência do trajeto que nós fizemos para chegar até aqui, nós temos consciência de que essa palestra vai até 00:15. Então, estar consciente é entender e racionalizar e poder perceber, assimilar, ter ciência daquilo que acontece conosco e com o ambiente e com as outras pessoas. E por muito tempo, pasmem vocês, a gente achou que só existia isso, né? A consciência. Afinal, como é que pode existir outra coisa se eu não estou ciente daquilo?
né? Então, por muito tempo a ciência estudou muito esse aspecto que é a consciência, negligenciou outros aspectos da psique. Até hoje algumas linhas da psicologia negligenciam esses aspectos, né? Acham que o que importa é a consciência, a parte de estar ciente, mas a gente vai ver que há muito mais coisas dentro de nós e que já era estudado muito antes de nós, né? Desde a Grécia Antiga e antes, talvez, dependendo dos registros que a gente busque. Mas consciência é isso. Agora, interessante porque dentro da consciência, dentro desse aspecto que há em nós, que nos faz entender as coisas, que nos faz estar ciente das coisas, tem uma parte da consciência que me individualiza das demais pessoas. Por exemplo, nós estamos conscientes do que está acontecendo aqui. Mas, além disso, tem algo que me individualiza da pessoa que está do meu lado e de qualquer outra pessoa que está aqui. Então, tem uma parte da consciência, uma partezinha dela, que diz para mim quem eu sou, aonde eu nasci, quem são os meus pais, a trajetória que eu fiz desde o momento em que a gente consegue se lembrar, né? Então, a escola que eu estudei, os amigos que eu fiz, os amigos que eu deixei, os amigos novos que eu incorporei, a minha profissão, enfim, é uma pequena parte dentro da consciência que me diferencia das demais pessoas, né? E a psicologia chama isso de ego. Ego. Esse é um nome que a benfeitora vai usar também nas obras da série psicológica. Então, nós poderíamos definir o ego, citando aqui a benfeitora Joana de Ângeles, e ela diz assim: há dentro da consciência algo que me individualiza. Veja, dentro da consciência de estar ciente tem uma parte que diz quem eu sou, né? Uma consciência limitada. É uma pequena parte, porque ela é parcial e pessoal. Ela diz respeito só à minha trajetória de vida, né? É um gerenciador ou um organizador daquilo que eu percebo, então está na consciência, eu percebo, eu estou ciente, mas é sobre mim mesmo. Olha que interessante. Essa parte da consciência chamada ego, ela me identifica, ela me torna único. É um centro regulador que identifica quem eu sou de maneira consciente. Então, se eu perguntar para você, quem é você? A primeira resposta que nos vem é do ego. Bom, eu sou Wagner, filho de Laíris, sou Eli, que nasci em 2 vizinhos, e que fiz isso, e que fiz aquilo, e que estudei até tal série em tal colégio, que depois fui para tal cidade, e é o meu histórico até agora, até esse momento. E isso é muito importante para nós, porque o ego, apesar de ser uma pequena parte dessa consciência, ele é fundamental para me dar continuidade. É por meio do ego que eu sei o que eu fiz ontem, o que eu fui ontem, e que ele me liga à possibilidade do que eu vá fazer amanhã. Perfeito? Conseguimos entender isso? Mas esse ego, ele é muito pequeno mesmo. É uma parte, aliás, muito pequena da própria consciência. A própria consciência é maior do que essa partezinha que me individualiza. Mas, como o ego é essa parcela da consciência que me identifica, que me define, nós temos uma tendência a acharmos que somos somente o ego. Isso é muito interessante, né? E se o ego não perceber alguns aspectos, eu vou achar que eu não sou aquilo. Então pode ser que eu seja vaidoso, mas o ego não percebe que eu sou vaidoso. Daí eu acho que eu não sou, né? Então, a gente pode fazer uma analogia interessante para tornar isso mais fácil, porque esse assunto é denso, né? As obras são densas mesmo. Então, nós podemos dizer que o ego, vamos fazer uma analogia, é como uma luz.
ele é um foco de luz, né? E eu só consigo saber sobre mim aquilo que a luz, esse foco, ilumina. Então, quando esse foco ilumina uma parte de mim, eu consigo identificar, o ego registra, passa pelo ego e eu entendo, então, que aquilo é meu. Então, o ego é esse holofote, esse foco que vai, à medida que olha para algo, identificando como sendo meu. Mas olha que interessante. Se eu pegar uma pequena luz aqui, uma lanterna, que é esse ego, e jogar nessa parede, por exemplo, então eu ilumino essa parede com a lanterna, vocês concordam que vai ficar uma rodinha ali na parede iluminada, mas todo o resto da parede não vai ter a luz? Vamos imaginar que eu sou a parede inteira. Eu sou a parede inteira. Mas o ego, ele ilumina só uma pontinha ali da parede. Então eu vou achar que eu sou só aquilo ali. Mas na verdade eu sou toda a parede. É que eu não sei ainda que eu sou. Olha que interessante. Vocês estão comigo ainda ou você trancou a porta lá embaixo? Sim. Está muito complexo, pessoal? Não. Tranquilo. Então pensa comigo. O Wagner ele é também aquele cantinho lá da parede. Mas todo mundo fala às vezes para mim, Wagner, você é isso. Mas eu olho para mim, no ego, e eu digo, não, eu não sou isso não. Mas é porque eu não consigo ainda fazer essa luzinha iluminar aquela parte desconhecida de mim. Então, se não ilumina, é sombrio, é escuro. Então, tem uma parte de nós que nós não conhecemos, mas que está dentro de nós. E essa parte, a benfeitora vai chamar de sombra, né? Na verdade, ela cita um termo cunhado por Jung, né, que define isso como sombra, o lado escuro de nós mesmos, um lado desconhecido, ignorado de nós mesmos. Mas olha que interessante, existe um mecanismo divino, dentro da lei divina, para que a gente tenha a possibilidade de sair dessa visão medíocre do ego. Essa visão limitada do ego sobre nós. Então, é como se Deus desse uma carga de energia nesse holofote, aumentasse a potência da luz. Então, aquela lanterna pequenininha que ilumina só um círculo pequeno da parede, é como se a vida tivesse mecanismos para essa lanterna aumentar a potência e iluminando cada vez mais essa sombra desconhecida de mim mesmo. E aí o ego, tendo contato com isso, ele consegue trabalhar, melhorar esses aspectos. Até que vai chegar um momento em que nós não teremos mais nenhuma parte de nós desconhecida de nós mesmos. Nós seremos todo iluminado, não teremos mais sombra. Olha que lindo isso, né? Jesus é assim. Jesus não tem mais sombra nenhuma, né? Conseguiu, ao longo do processo evolutivo, ir ampliando essa percepção do ego até entender-se na totalidade do que é. Muito bem. Então, nós poderíamos pensar assim, como sair dessa visão ilusória do ego, né? E como o ego ele é muito pequeno, e aí nós poderíamos trabalhar inúmeros outros aspectos importantes do ego, o ego, como o ego se cria, como o ego surge desde a criança, enfim, as necessidades do ego, o que a gente busca, né? Mas para nós termos uma visão geral da obra, nós vamos nos limitar a essa analogia. Então, se nós pensarmos que eu sou muito mais do que aquilo que o ego ilumina, então tem algo mais do que a consciência em mim. Aliás, o ego é uma parte pequenininha da consciência, ele nem é toda a consciência. Tem mais coisas na consciência além do ego, porque o ego é só aquela partezinha que fala sobre mim, que me individualiza na consciência, né? Então, Jung faz uma analogia muito interessante. Na verdade, Freud faz essa analogia antes de Jung,
dizendo que nós não somos somente a consciência e o ego. Que há dentro de nós algo muito maior, que aliás a totalidade nossa é desconhecida e denomina isso como sendo o inconsciente. Então Freud vai dizer que o inconsciente, aquilo que eu não sei sobre mim, que eu desconheço, porque não passa pela consciência, eu não estou ciente, é maior do que a própria consciência. Olha que doido, né? É muito interessante. Então nós vamos ter que vasculhar essas coisas desconhecidas de nós. Talvez isso que está no meu inconsciente me comanda de uma maneira tão forte que influencia meu comportamento. Por exemplo, vocês já leram no Evangelho segundo o Espiritismo uma parte maravilhosa sobre o homem de bem? É no Evangelho que está isso? Agora me fugiu. É no Evangelho, é isso. Isso aí, capítulo Sede Perfeitos. Fala sobre o homem de bem. Já leram as características do homem de bem? É lindo. E por que a gente não é daquele jeito? Já começaram uma dieta na segunda, para a segunda tarde avançar no doce? Por que você não consegue fazer as coisas que você quer? Nem tudo que eu quero conscientemente eu consigo fazer. Porque tem muita coisa dentro de mim que me domina, que me governa, que comanda o meu comportamento e que não está na consciência. Todos nós sabemos o modelo, o Cristo, os atributos psicológicos, o modelo e guia da humanidade, porque a gente não é como Cristo. Por que será que se eu tiver a oportunidade de me dar bem, eu me dou bem? Apesar de saber que às vezes isso vai me comprometer. Então tem muitas coisas dentro de nós que influenciam o nosso comportamento e que não está na consciência. E Freud chama isso, então, de inconsciente, né? E faz uma analogia bonita, que é a analogia do iceberg. Então, Freud vai dizer assim como o iceberg, aquilo que você vê do iceberg, que está para fora da água, sobre a água, é uma parcela muito pequena do que é a totalidade do iceberg, que está escondido abaixo da água, sob a superfície da água, né? Então, fazendo essa analogia de que aquela pontinha que aparece do iceberg é a consciência, mas o inconsciente é toda essa parte do iceberg que está abaixo da água. E ainda, lá naquela pontinha do iceberg, tem uma pontinha menor ainda que é o ego. Porque o ego não é toda a consciência, é uma pequena parte dela que diz sobre você, que conta a história da sua vida. Muito bem. Mas o que é o inconsciente para a doutrina espírita? É o espírito imortal. Então, o inconsciente, tudo aquilo que está em mim e que tem essa tendência natural de influenciar o meu comportamento, nada mais é do que o espírito imortal, a totalidade do que eu sou, a real e verdadeira personalidade, aquilo que é permanente. Eu sou um espírito que temporariamente usa de um corpo como veículo para o progresso, para aprender, para experienciar, para se relacionar com o mundo material e aprender sobre esses aspectos da própria vida espiritual, né? Então, o espírito imortal, como viajor da eternidade, viajor de várias existências, traz essas bagagens, todas elas, de conquistas, de virtudes, de características que nós já adquirimos. E isso compõe uma malinha nossa dessa nossa viagem. Mas tem uma outra malinha com deficiências, com dificuldades, com um monte de problemáticas que nós também trazemos. E isso tudo misturado dentro de nós molda o nosso comportamento. Então, a benfeitora citando Jung, ela vai dar um nome a esse espírito imortal, né? Ela vai chamar de o self. Ela vai dar esse nome, self, que vem do inglês, que significa si mesmo. Ou seja,
é quem eu sou verdadeiramente, né? A real essência que me compõe, que é o espírito imortal na visão espírita, né? E interessante porque se o inconsciente, se isso tudo que me compõe é o espírito imortal, então eu, como sou criado por Deus, trago em mim as possibilidades internas de ser perfeito, de ser feliz, de ser pleno. As virtudes todas estão dentro de mim, como germe, como semente, como possibilidade de se desenvolverem. Cabe a quem desenvolvê-las? A mim mesmo. Pelo meu esforço, pela minha dedicação, pela minha vontade, para que eu tenha mérito na conquista daquela virtude. Então, de uma maneira psicológica, Jesus dizia assim: vós sois deuses. Porque dentro de cada um de nós há esse Deus interno, que é essa cópia do divino, né? É a digital, o DNA, a impressão do Criador em nós, para que a gente possa desenvolver tudo aquilo que há de divino em nós e ascendermos no processo evolutivo, conquistando todas essas capacidades. Perfeito? Jesus também dizia: brilhe a vossa luz, no mesmo sentido psicológico, né? Então veja como o Evangelho de Jesus, ele pode ser interpretado de inúmeras maneiras, né? Dependendo a lente que eu coloco para ler a mensagem do Cristo, eu vou ampliando isso ao infinito, porque era o mestre dos mestres, né? Palavras ditas, mas com uma intenção pedagógica de permanecer para todas as áreas do conhecimento, sobre qualquer abordagem, a qualquer tempo. Por isso dizia: minhas palavras não passarão, né? E a cada vez mais a gente amplia o Evangelho em novas compreensões, nova significação, e a parte psicológica pode também nos auxiliar nesse aspecto, né? Então esse é o Self. O Self é esse espírito imortal que é a semente, mas é também a árvore. É tudo junto, né? Só que às vezes eu olho para mim e eu não vejo a árvore. E eu não vejo nem a semente. E aí eu acho que eu não tenho valor. E aí eu acho que eu não sirvo para nada. E aí eu posso desenvolver alguns problemas do comportamento justamente por não me conhecer, né? Podemos citar aqui a depressão como um exemplo simples para esses aspectos. Muito bem, então olha que interessante, se o Self é essa instância maior que há em nós, que nos impulsiona à plenitude, à realização, à evolução, ao aprimoramento, sendo o Self o espírito imortal, a psicologia de Jung, que trabalha esse aspecto dentro de nós, o Self, é a que a benfeitora adota, porque é a que mais se aproxima do conhecimento espírita, né? Entendendo o espírito imortal. É claro que Jung não falava do espírito imortal, né? Ele vai falar do Self como uma questão arquetípica, e aí a gente teria que aprofundar mais isso, mas daí nós não temos nem tempo para isso, né? Mas a visão de que há em nós algo muito maior do que o ego que nos impulsiona a vida. Toda vez que eu seguir e definir a minha vida pelo ego, eu vou ter problemas. Porque eu não sou o ego, eu sou o Self. O espírito no mundo espiritual, ao retornar ao mundo físico, molda um corpo e cria um ego temporário. Aquele ego serve para aquela existência. Porque nessa existência eu estou assim, Wagner, com toda a trajetória de vida, com o que eu decidi fazer, da minha vida profissional, pessoal. Mas e na outra existência, o que eu fui? E na outra? E na outra passada? Então eu já tive vários egos. E terei vários ainda, né? Porque o objetivo é que a cada experiência eu vá incorporando malinhas positivas para o Self.
Mas eu posso incorporar malinhas negativas também, que daí eu vou ter que ir ajustando para com que esse self, esse espírito imortal se plenifique. Perfeito? Mas Freud não entende a psique assim, né? Para Freud não há essa instância maior que nos impulsiona à plenitude, né? Que é o self. E aí a gente vai começar a entender um pouquinho melhor alguns aspectos de nós mesmos quando a gente entender a estrutura psíquica para Freud, né? Freud vai dizer que nós temos dentro de nós um id. Esse é o nome que ele dá, né? E o que é o id? O id são os instintos que há dentro de nós. Mas instinto é difícil de entender, então eu traduzi de uma maneira prática como impulsos inaceitáveis, prestem bem atenção, atos e desejos vergonhosos, desejos reprimidos, tudo aquilo que existe de mais primitivo dentro de nós. Temos id dentro de nós ou não? Temos coisa que só faremos ou faríamos entre quatro paredes? Temos coisas que eu olho para mim, tenho vontade de fazer e que eu penso assim, meu Deus, isso está em mim mesmo. Todos nós temos isso. Todos nós temos. Porque se vocês falarem que não, a gente acaba por aqui, porque né, somos todos perfeitos, como Cristo, puros, não temos mais sombra, porque isso tudo aqui é reprimido dentro de nós. A sociedade não aceita. Então a gente não pode mostrar. Então a gente tem que criar uma máscara para a sociedade, mostrar que é diferente na sociedade, mas dentro eu não sou aquilo. Né? Então a gente cria uma máscara. A máscara começa a se formar desde pequenininho, quando os pais dizem para o filho, não pode isso é feio. Então a criança entende que aquilo não é aceito, ela começa a criar um comportamento adequado. Né? Então quando os pais dizem, homem não chora, isso é feio. Então você começa a criar um comportamento de máscara, que o homem não pode chorar, não pode demonstrar sentimento, tem que ser mais frio, mais forte. Isso cria processos difíceis depois na idade adulta, às vezes de serem superados. Né? Então é aquilo que eu tenho dentro de mim, mas que eu vou tentar esconder, porque isso aí não dá ibope, não dá curtidas no Facebook. Essas coisas têm que ficar escondidas dentro de nós. E vai ficar escondido aonde? Numa parte bem escondida dentro de nós, que é a sombra, né? Que nos compõe, mas está dentro de nós. Mas nós temos também um superego. Só um aspecto importante. Espírita tem id? Nós temos isso aí? Por que não teria? Mas nós não temos uma hipocrisia assim, né? Não posso falar de sexo no centro espírita. Meu Deus. Falar de masturbação no centro espírita? Meu Deus. Então, mas são questões naturais do ser humano que deveriam ser explicadas. Que maravilha você poder ensinar ao jovem o que é o sexo, como utilizar essa energia que constitui o ser de uma maneira responsável, consciente, de respeito a si mesmo e ao próximo. Espetacular, é libertador de consciências. Mas não pode falar disso. Então isso vai ficando lá naquele aspecto reprimido e depois os inúmeros transtornos e problemas que isso vai causar, né? Mas nós temos o superego, segundo Freud. O superego é o oposto do id. Enquanto o id é tudo aquilo que eu nego dentro de mim, porque eu tenho vergonha desses instintos, desses desejos vergonhosos, os superegos são os ideais nobres, né? Aquilo que é moralmente aceito pela sociedade, né? Aquilo que a sociedade almeja, aquilo que dá aplausos, aquilo que dá ibope, né? Mas eu também posso pensar que esse superego pode ser máscara. Eu posso criar isso para me aceitarem. Então, a gente tem uma tendência a achar que para ser evoluído tem que ser humilde. E o humilde, a gente aprende quais as características da humildade. Que é falar manso, que é olhar para baixo, que é
Se alguém elogia, não, imagina, isso não precisa me elogiar. Mas na verdade eu gosto de elogios. Então a gente cria uma máscara para a sociedade, mas dentro eu não sou aquilo, né? Aí eu faço caridade, eu ajudo as pessoas, mas eu deixo um rastrinho assim para conseguirem chegar até mim, né? E saberem que fui eu que fiz, fui eu que dei aquilo, fui eu que fiz aquele aspecto, aquela... Então, porque dentro de mim, nessa parte do id, tem uma vaidade excessiva, eu gosto do aplauso, eu gosto da ostentação, mas eu não vou dizer que eu sou assim. Então, e muitas pessoas do meio religioso confundem superego com evolução. E eu não sei em que momento houve essa confusão. Então, eu vou criando máscaras, então eu aprendo como é que tem que ser, né? Então, no centro espírita todo mundo é assim, bonitinho, fala manso, chama todo mundo de meu irmão, ninguém tem problema. Daí a pessoa diz assim, nossa, eu vou trazer uma cama e mudar meu marido, minha mulher para o centro espírita, porque aquele é uma pessoa, em casa ele não é nada disso, ou ela não é nada disso, né? Então, a gente tem uma tendência a achar que essa característica do superego, que é uma máscara, uma fachada que a gente faz para ser aceito, é o que nós somos. E na verdade não é. E o grande descobrimento, autodescobrimento, é o desafio de tirar essas máscaras, né? Wagner, você vai lá levar a cesta básica, não para ajudar a pessoa, mas para todo mundo falar de você no outro dia. Esse é o objetivo da sua caridade, que está muito longe de caridade. Tem que ter muita coragem para fazer esse diálogo consigo mesmo. Por isso a benfeitora diz que é um desafio. Exige muito de nós, coisas que às vezes a gente não está pronto, preparado para lidar. E quem vai intermediar esse processo entre aquilo que é idealmente, moralmente aceito pela sociedade e esses impulsos reprimidos dentro de nós? Então o ego é esse mediador, né? Essa parte que me individualiza é o mediador de tudo isso. Muito bem, quando eu escondo, quando eu reprimo o id e vivo pro superego, eu estou vivendo num mundo de ilusão. Eu estou vivendo numa coisa que eu não sou, mas que eu finjo ser para os outros. Então eu finjo ser aquilo, mas na verdade dentro de mim não é isso que eu sou. Isso cria um problema para nós, psiquicamente. E a chance de eu adoecer é muito grande. Esse é o grande conflito freudiano. Como é que eu vivo para a sociedade algo, aliás, tenho que viver para a sociedade algo, mas que é diferente do que eu sinto, do que eu desejo internamente, e eu vou ter problemas. De forma geral, a psique adoece e exterioriza esse adoecimento no corpo físico. O médico revira o paciente, faz todos os exames e vai dizer assim, não tem nada. Fisicamente não, porque a causa é psíquica, a origem é psíquica, né? Vou dar um exemplo interessante aqui, que pode ser provocador, o objetivo é esse, pode ser instigador, mas a nossa ideia é essa. Estamos aqui para abrir a mente, rever conceitos, entrar em contato com um monte de coisas diferentes para estimulá-los a estudar. Então, o que mais nós temos no mundo são pessoas com verdades para expor para os outros, né? Verdades absolutas, incontestáveis, que ninguém pode negar e que são verdades espalhadas para o mundo. Então, uma das verdades é que família é um homem com uma mulher. E tudo que for diferente disso não é família, né? Essa é uma verdade. E o maior ensino do Cristo é que não há verdades. Porque a verdade depende de cada um. Depende da mala que eu trago, de coisas boas, coisas ruins, depende do que me compõe, do meu mundo próprio. Então, inclusive, Jesus nos ensina, quando questionados sobre o que é a verdade, de que a verdade é muito particular de cada um, que ele silencia, né? Ele não responde o que é verdade, né? Numa atitude pedagógica muito bonita, dizendo que não há essa verdade. Podemos pensar que há uma verdade, são as leis divinas,
essas sim, imutáveis, perfeitas, porque do próprio Criador, que é a verdade absoluta, né? E tudo aquilo que é contrário ao Criador e às suas leis, isso sim é um problema. Nós vamos ter que rever se nós transgredirmos a lei. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar de que muitas pessoas têm dentro de si um desejo homossexual, por exemplo, né? Esse é o exemplo que eu quero trazer, para a gente acabar com alguns paradigmas que há até no próprio movimento espírita. Então, vamos se colocar como exemplo. Então, eu tenho uma atração, um desejo por uma pessoa do mesmo sexo, então isso está no meu id, é o que me compõe, mas o meu superego diz assim, não, mas a sociedade não aceita isso, porque há uma verdade que diz que não pode, que isso é proibido, é pecaminoso, que você vai queimar no mármore do inferno. Então, o que o superego faz? O superego fica nessa dialética, nesse conflito com o id. Pô, mas você quer isso, mas não pode, e o ego fica intermediando esse processo. É muito comum, foi muito mais comum, hoje, graças a Deus, pelos avanços, está sendo menos. Muitas pessoas optavam, então, por viver um papel social, casavam-se, tinham filhos, mas internamente viviam o conflito freudiano, de não serem aquilo que viviam. Então, eu vivo para o superego, que a sociedade aceita, mas dentro de mim eu não tenho essa identificação. Então eu adoeço de várias maneiras, isso pode acontecer. Não seria muito mais interessante, no autoconhecimento, que eu entrasse em contato com esse aspecto do meu id? Que eu olhasse para mim e dissesse, e pensasse, e refletisse, mas eu gosto e desejo sexualmente alguém do mesmo sexo, e qual o problema nisso? Então eu vou me relacionar com uma pessoa adequadamente, vou ter um relacionamento com essa pessoa, com as mesmas responsabilidades ético-morais de qualquer outro relacionamento heterossexual, enfim. Mas se eu viver para o superego, eu posso pensar assim, não, eu vou ter uma família, viver para o que a sociedade moralmente dita como certo, e aí eu posso viver o id às escondidas, entre quatro paredes, sem contar para ninguém. E nesse aspecto, quantos exemplos nós conhecemos de pessoas que contraem doenças, dificuldades, às vezes até levam isso para dentro dos lares, e aí acaba criando um caos, um problema que vai ter que resolver depois, em função de todo esse transtorno, até porque o próprio relacionamento não é algo afetivo, verdadeiro. Não seria muito mais simples se relacionar com respeito dentro daquilo que sente dentro de si? Essa é a perspectiva. O autoconhecimento nos leva, então, a essa viagem interior de identificação daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, mas tentando vivenciar isso com respeito às leis divinas. E as leis divinas são leis amorosas, são leis que não são recriminatórias, preconceituosas, essas são leis humanas, criadas pelos homens, pequenos, transitórias, porque se modificam, né? Vemos como hoje, nesse exemplo que estamos abordando, as próprias leis humanas evoluem consideravelmente nos direitos, nos respeitos, mas ainda há uma grande parcela das pessoas que tendem a pensar de uma maneira diferente, intitulando-se ainda de cristãos, o que é mais assustador, porque em nenhum momento Cristo foi preconceituoso com ninguém, discriminou quem quer que seja, né? Aliás, utiliza o grande exemplo da dificuldade na área do sexo, que nenhum de nós está isento no mundo de provas e expiações, para dar o exemplo do julgamento, para ensinar a pedagogia do julgamento. Porque a mulher adúltera na praça pública, ele olha para todos e diz: aquele que não tiver nenhum pecado, que não tiver sombra, que não tiver ide, que gostaria de fazer a mesma coisa que ela, mas não tem coragem, atire a primeira pedra, né? Ou até que faz, mas não fala para ninguém, né? Então a proposta de que nós somos responsáveis única e exclusivamente
pelo nosso comportamento, a nossa conduta nesse processo do autodescobrimento. Mas é muito melhor eu olhar para o outro, para fora, criticar o outro, falar do outro, porque daí eu não tenho tempo de olhar para mim mesmo. Porque olhar as coisas dentro de mim e encontrar um monte de podridão não vai ser bom. Jesus dizia assim: sepulcros caiados, por fora lindos, mas por dentro uma podridão. Tratava desse aspecto das máscaras que a gente vai usando e que, na verdade, nos propunha ali já o próprio autodescobrimento. Então, esse aspecto ignorado de nós é o aspecto sombrio. Todos nós temos essa sombra, não há nenhum problema nisso. O problema está em não ver essa sombra. Poderíamos ainda aqui abrir um parêntese, se tivéssemos mais tempo, abordaríamos especificamente a sombra, falaríamos o que é esse mecanismo de olhar para fora. Então, tudo aquilo que eu olho dentro de mim, imagina que eu tenho essa podridão dentro de mim. E Jesus dizia assim: reconcilia-te com o adversário enquanto está a caminho. Na visão psicológica são os adversários internos. Resolve esses conflitos que você tem com você. O self quer se planificar. Então, esses conflitos são jogados para a consciência, para o ego. Só que quando o ego dá uma espiadinha naquilo que vê que não é legal, o ego cria mecanismos para se defender, para deixar isso escondidinho lá na sombra, na ignorância e não mexer. É como se a gente fosse trancando a porta e jogando as coisas e a sujeira tudo lá naquele cômodo, mas chega uma hora que está tão abarrotado que eu abro para jogar mais uma coisa, cai tudo para fora. Isso vem para a minha consciência. Então, o self, o espírito imortal, vai criar mecanismos para que eu confronte os aspectos ignorados de mim mesmo. Eu vou ter que resolver essas encrencas. Quando eu não quiser, eu crio mecanismos de fuga do ego. E aí a gente tem um momento só para isso, a gente vai voltar a comentar sobre isso. Um desses mecanismos é a projeção. O ego, não tendo coragem de enfrentar as deficiências internas, joga o seu lixo no outro. E aí a benfeitora diz assim: tudo aquilo que te irrita no outro é seu. E você não tem coragem de olhar para si. Então, aquele namorado, aquela namorada, que depois de um certo tempo de casamento, começa agora a incomodar em alguns aspectos, mas na verdade sempre foi assim. Você não via, ou talvez agora esses aspectos estão vindo à consciência, você projeta, aquilo incomoda. Se nós pensarmos no exemplo que nós demos, vamos pensar que essa perseguição preconceituosa é o que eu nego dentro de mim. Então, que conflitos eu tenho na área sexual que eu preciso resolver, que eu projeto tanto a ponto de eu querer matar o outro mesmo. Esses são os aspectos que o autoconhecimento nos leva a refletir. Podemos chamar que a projeção é o espelho, Então, na visão psicológica, o outro funciona como um espelho para eu poder me enxergar. Então, tudo que vai me incomodando muito é o que eu preciso trabalhar em mim. Esses aspectos sombrios, como todos nós temos, a benfeitora vai dizer em Psicologia da Gratidão, todos aqueles que são portadores de sombra, e todos o são, todos nós temos isso, porque o processo evolutivo é exatamente isso, é ampliando o ego, iluminando a sombra e fazendo luz para poder resolver esses conflitos. Em vez de a compreenderem na condição de processo de crescimento, olha o que nós discutimos. Então, ao invés de eu olhar para mim, no exemplo que demos, e dialogar comigo mesmo, com a dificuldade na área sexual, por exemplo, nesse conflito que talvez eu possa trazer, iluminar, me pacificar e viver a minha vida tranquilamente dentro das leis divinas, eu experimento uma vergonha, um constrangimento e procuro disfarçar. Tal comportamento dá lugar a uma sociedade hipócrita, é o que a gente vive. Artificial,
incapaz de procedimentos maduros e significativos que a todos beneficiem. Veja que ela faz uma leitura psicológica do mundo de provas e expiações. O ser mais hábil no disfarce, quem mais consegue viver o superego, esconder o id, é o mais homenageado e querido, produzindo-lhe maior soma de conflito, porque se vê obrigado a continuar sendo aquilo que realmente não é. Olha que interessante, é o grande conflito freudiano, vai adoecer. Por isso, Freud é muito querido pela benfeitora, né? Porque Freud teve a coragem de vir a público e dizer: nós temos desejos reprimidos dentro de nós que nos faz adoecer. Nós somos muito mais do que a consciência pequena, essa visão pequena do ego. Então, a benfeitora diz assim em O Despertar do Espírito: a contribuição de Freud para a libertação da criatura humana, arrancando-a da hipocrisia e dando-lhe dignidade, é de valor inestimável. Entendem a proposta de Freud? Já era de olhar para isso, olhar-se para si, vasculhar esse processo. E ninguém tem que se sentir envergonhado, culpado, nenhum processo. Não é punitivo, é olhar para a sombra, para esse aspecto sombrio de nós e dialogar criativamente como eu posso atuar, agir com isso dentro do que é a lei divina, né? Que diz que eu devo fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse a mim. Então, qual é o problema em eu me relacionar com alguém que eu amo, do mesmo sexo ou não, desde que eu faça ao outro o que eu gostaria que fosse feito a mim? Nenhum problema. Eu estou dentro de uma lei divina, de uma lei de amor, né? O problema está nos olhos preconceituosos de quem projeta sua podridão no outro e vai procurar atacá-lo por não vencer as próprias dificuldades. Veja que lindo esse olhar psicológico sobre a criatura humana. Mais interessante é pensarmos que a criança está ali, né? Pronta para receber tudo aquilo que os pais têm no processo educativo a dar, e muitas crianças tornam-se esses preconceituosos porque os pais preconceituosos lhes ensinam a ser dessa maneira, né? Então essa é a reflexão que a gente queria mostrar. Então, para finalizar e encerrar essa abordagem, como é que a gente faz esse ego olhar para essas coisas dentro de nós, né? Então, se a gente entender nessa analogia que o ego é essa lanterninha, eu preciso fazer com que ele amplie essa potência da luz para eu poder iluminar todo esse aspecto. Bom, nós não vamos conseguir isso numa existência. Também não vamos em duas. Não sei quantas a gente precisa para iluminar tudo. Dizem que o processo é infinito, né? O processo é longo, né? No sentido de que há muitas existências. Mas, quanto mais eu me esforçar por vencer esses aspectos dentro de mim, mais rapidamente eu faço essa iluminação. Como a gente, de forma geral, não vai fazer isso sozinho, porque é ruim, né, olhar e identificar que eu sou tudo isso e querer mudar. Então, não nos preocupemos. Deus dá um empurrãozinho. Afinal, a lei do progresso é inevitável, quer seja no cosmo individual, na psique individual, no espírito individual, quer seja no coletivo, né? Então, há uma pergunta interessante no Livro dos Espíritos, em que diz assim sobre a lei do progresso: mas e se a gente demorar muito para progredir, né? Porque às vezes a gente demora, não entende as coisas. Daí os espíritos respondem: tudo bem, Deus dá um empurrãozinho para as coisas irem mais rápido, né? De vez em quando acontecem algumas revoluções, alguns cataclismas, algumas coisas que em poucos anos impulsionam o progresso, que levaria muitos anos se esperasse pela boa vontade daqueles que estão encarnados, né? Então, na nossa estrutura psíquica há essas revoluções. Então, vamos pensar que o self, o espírito vai mandando mensaginhas para o ego: olha para mim, né? Ele fala: agora não, eu não quero olhar agora não. Aí o self manda mais uma mensagem: olha para mim.
E o ego diz, não quero de novo, deixa lá no porãozinho, escondido, varre por debaixo do tapete, vai enchendo esse tapete, vai fechando essa porta, né? Então é como se fosse uma praia em que esse oceano todo é o self, é o espírito imortal, que vai mandando mensaginhas para a parte que não é a água, né, a areia, que seria o ego. Então essas pequenas ondinhas vão chegando até a areia, mas daí o ego não olha, daí as ondinhas vêm um pouco mais forte, o ego não olha de novo, até que chega uma hora então que vem um tsunami e arrasa não só a areia, mas as casas que estão ali, nas quadras próximas, às vezes o bairro todo, às vezes a cidade toda dessa minha consciência, né? Então esse momento em que a gente vai ter que olhar para nós mesmos, para quem nós somos em essência, a gente chama de a noite escura da alma, né? Geralmente é um momento de crise, é um momento de dificuldade, é um momento de sofrimento, de conflito, mas que é um convite amoroso do self, do espírito, para eu reavaliar a minha existência. Será que eu não estou vivendo para algumas coisas que são mais específicas do ego, dessa coisa transitória, dessa coisa temporária que eu vou abandonar quando eu desencarnar, e o que eu levarei enquanto conquista do espírito imortal para a próxima existência e as próximas existências? Porque tem pessoas que vivem muito para as questões exclusivamente do aqui, né? Da matéria, do ego. Tem pessoas que vivem, trabalham para ter dinheiro, para comprar coisas, para viajar, para fazer isso, e chegam aos 40 anos e tem tudo, às vezes chegam aos 50 anos e tem tudo que o dinheiro pode dar, mas são vazias, tristes. Os consultórios psicológicos, psiquiátricos, são cheios de pessoas que dizem assim, eu daria muito dinheiro para vencer a minha depressão, né? Porque falta algo. Toda vez que eu vivo só para o aspecto exclusivamente do ego e negligencio a minha essência, que é o espírito imortal, eu vou ter esses convites da vida para reavaliar os meus comportamentos. E isso pode vir, a benfeitora chama de conflitos existenciais. A depressão é um grande convite amoroso do self para eu rever condutas, posturas, revisitar esses porões escondidos da minha alma, trazer esses demônios internos, esses inimigos internos à consciência, processá-los, iluminá-los, ressignificar, dar um novo sentido e modificar a conduta. Isso é muito comum, às vezes é preciso que algo muito intenso ocorra, então muitas pessoas têm uma experiência, um acidente, quase desencarnam, daí a pessoa fala assim, meu Deus, agora eu vou valorizar mais os meus filhos, vou ficar mais tempo com a minha família, porque eu vi que eu posso morrer assim, a vida é muito frágil, e eu não vi meus filhos crescerem, e modifica alguns aspectos. Então é aquele convite do self que o ego percebe, e quando consegue dialogar o ego e o self, a gente caminha com tranquilidade, com felicidade, bem, aquela pessoa que está saudável, está tranquila, se sente realizada nos aspectos materiais, mas também nos aspectos espirituais. Agora, quando o ego sobrepõe o self, aí nunca está bom, eu sempre quero mais, a minha casa nunca está boa, apesar de eu agradecer, dever ser grato a Deus, porque é a casa que eu tenho, é a casa que me proporciona um aconchego, é a casa que me proporciona o acolhimento, a proteção das intempéries, mas na visão exclusiva do ego não está bom, eu quero mais, eu sempre acho que eu ganho pouco, o meu patrão me persegue, as pessoas me perseguem, o mundo é assim, e eu vou projetando os meus conflitos em todo mundo, sem coragem de olhar para mim mesmo, né? Então, nós poderíamos dizer que há um momento inevitável na vida, inevitável, porque a lei do progresso é uma lei divina, em que o ego terá que confrontar com o self, vai ter que olhar, né? Se nós escolhemos muito a porta larga,
vai chegar o caminho que leva à porta estreita. Se eu vivo as coisas para o ego, desencarno e não levo nada do self, é uma existência muito medíocre. Jesus dizia assim: de que adianta o homem ganhar o mundo, as questões do mundo, e perder-se a si mesmo? Ou sofrer perdas, de acordo com algumas traduções. Porque eu não levo nada do que plenifica o espírito. E aí eu desperto no mundo espiritual despreparado, né? É como uma viagem. Você vai fazer uma viagem, você vai mais ou menos entender como é aquele local, qual é o clima que está, você usa a sua mala, as coisas que você vai usar lá. Ninguém vai fazer uma viagem para o Nordeste em pleno verão e levar uma jaqueta de super frio. Ninguém vai fazer. É um utensílio inútil, não tem sentido, só faz peso. E aí você chega no lugar despreparado, porque você levou coisas que não servem para aquele lugar. E às vezes a gente vai fazer uma viagem para o mundo espiritual, retorna para a nossa casa despreparado, levando coisas que não têm sentido. E às vezes nem queremos voltar, ficamos por aí mesmo, porque as coisas são tão importantes para mim que eu quero tudo isso, sou apegado a tudo isso, então não vou para o mundo espiritual, ou vou para o mundo espiritual, mas vou construí-lo do lado da minha piscina, aqui, nesse lugar, e aqui vai ser onde eu vou viver. Então, esse momento em que o ego é convidado a confrontar com o self, a valorizar as questões do espírito, é vivido pelo ego como uma sensação de impotência. É uma verdadeira descida ao inferno, uma morte, né? Isso, claro, simbolicamente, né, pessoal? É aquele momento em que a gente vai ter que morrer para o que eu acreditava, para as minhas verdades absolutas que eu vou ter que mudar, as posturas mentais, e vou ter que ressignificar algumas coisas, né? Então, mas ao mesmo tempo a morte é uma ótima oportunidade para com que a gente possa ressignificar as coisas e renascer, né? Toda morte pode significar um recomeço, um novo começo. Então a gente pode entender que essa morte, ao mesmo tempo que parece ser trágica, dolorosa, ao mesmo tempo em que o conflito existencial que se nos apresenta é dolorido, mas também pode ser o máximo encontro conosco mesmo, com esse Deus interno que nós temos, com esse self, com esse espírito, e é a capacidade que a gente vai ter de ressignificar algumas coisas. A experiência infernal gera transformação. A gente muda, né? Às vezes eu preciso de várias noites escuras da alma para mudar, porque a gente é tão difícil de olhar o self, que às vezes vem uma noite escura, a gente não aprende, vem outra, até que chega uma hora que aquele pai amoroso diz assim: não dá mais, agora vamos desse jeito que assim as coisas andam, né? Igual o pai e a mãe faz com aquele filho, né? Que ele diz: agora eu vou gerenciar o processo, porque eu já dei tantas possibilidades e você não me ouviu, desperdiçou, eu sei que esse caminho aí não vai dar em nada, então deixa que agora eu vou gerenciar, vai ser dessa maneira. E a gente experiencia essa oportunidade. Só assim é possível a reconexão do eu temporário, né, o ego, com a grande personalidade que é o self, o espírito imortal. Saímos de casa para retornarmos fortalecidos e melhores, com novos valores, como na parábola do filho pródigo. A benfeitora trabalha todo esse aspecto de uma maneira muito bonita no livro Em Busca da Verdade. Também é outro estudo para se fazer, né? É a experiência da morte que permite ao ego construir uma consciência mais amadurecida e plena de si mesmo. Então são essas experiências que fazem o holofote ampliar. E aí a pessoa que vence, no caso que estamos trabalhando a depressão, ela ressignifica a vida, né? E aí ela valoriza coisas que antes ela não valorizava, pequenas coisas têm muita importância, e a vida muda, o sentido muda, aqueles aspectos do self são mais valorizados, né? Então, a noite escura da alma é essa experiência dolorosa,
mas que antecede a iluminação. É lindo isso, psicologicamente é muito bonito, né? E nós espíritas temos o grande benefício do conhecimento da doutrina espírita, que vai nos dizer que esse sofrimento, essa dor, não é um problema. Pelo contrário, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em Bem-aventurados aflitos, a doutrina espírita nos explica racionalmente, né? Kardec tem muito cuidado nos textos escolhidos para inserir nesse capítulo, dizendo que nós é que criamos essas possibilidades para que possamos justamente reequilibrar a nossa própria consciência com o self, né? A consciência do próprio espírito com as leis divinas, em leis que são justas, que são amorosas, porque não há Deus punitivo, né? Então, a proposta espírita é: o que a depressão me convida a rever na minha vida? O que essa doença me convida a rever? Que oportunidade pedagógica esse revés imaterial me convida a refletir e modificar na maneira como estou conduzindo a minha vida? Esse assalto, esse crime, essa desencarnação de alguém da nossa família. E aí a gente vai melhorando. Muitas pessoas precisam, muitas vezes, ter uma pessoa muito querida da família deslocada para o mundo espiritual para valorizar aspectos junto com a família, né? Então, se nós pensarmos para o crescimento do espírito, isso é excelente, excelente, porque eu aprendo e tenho essa ressignificação, né? Para finalizarmos, nós temos um exemplo muito interessante desse encontro do eu com essa grande personalidade. Fica apenas a título de curiosidade o estudo, depois a Lúcia pode ampliar mais isso com vocês, mas é a própria experiência de Saulo de Tarso, né? Saulo teve que rever tudo aquilo que considerava como verdade absoluta, né? Numa visão egóica, pequena, muito acentuada no ego, é convidado pelo self a ressignificar e modificar conceitos, consegue fazer isso e caminha num processo aí de autoconhecimento, de iluminação, como a gente entende pela história, pela biografia de Paulo e Saulo, né, de Tarso. Então essa é a proposta da visão da psicologia espírita da benfeitora Joana de Ângeles. Somos muito mais do que esse corpo físico. Há um espírito imortal, há um espírito multimilenar, viajor da eternidade, das experiências, que vai trazendo nessas bagagens suas conquistas, que devem ser estimuladas a cada experiência, mas também traz todo o aspecto sombrio, todas as dificuldades e deficiências, os conceitos equivocados do mundo e da vida, que lhe compõem a sombra ou o id e que vai ter que gradativamente ser diluído. Para tudo isso, molda uma personalidade transitória, um ego, para se identificar no mundo, para ter um ponto de partida, para ter uma linearidade, né, uma temporalidade na experiência física, mas que abandona tudo isso para depois encontrar-se novamente com a real essência, que é o espírito imortal. O convite é olharmos para nós mesmos, né? Já que esse é o meio prático que nós temos para enfrentar esses demônios, espero ter podido aqui dar uma contribuição superficial, como se a gente pegasse assim, um helicóptero e sobrevoasse uma cidade e a gente consegue entender, aqui tem uma coisa, aqui tem outra coisa, mas agora a gente precisa descer e aprofundar cada uma dessas quadras, desses bairros, né, que compõem essa cidade para entender melhor isso. Muito obrigado pela atenção, desculpem pelo avançado da hora, mas eu acho que como vocês estavam correspondendo, eu continuei, né? Muito obrigado pela atenção.